Gente, voltamos aqui, eu e Ednilson Sacramento. Nós estávamos conversando antes, né, nos bastidores, sobre toda a atuação dele, né, como homem negro saindo de Maragogipe. E um detalhe, Ednilson, ele é deficiente visual. E ele tá falando pra mim, essa paixão, ele é roqueiro também. É roqueiro que você falou, não, né? Não, eu Você sou disse? o teórico do Teórico rock, do pesquisador, rock. na Pesquisador verdade. do Né? Eu rock. não tenho aptidão para ser aquele roqueiro típico que aparece nas capas de revista. Mas, assim, sempre gostei do campo, né? Sempre Sim. pesquisei. Inclusive, eu lancei já há algum tempo um livro que fala da história do rock, né? Não é do rock baiano? O nome do livro é Rock Baiano, História de uma Cultura Subterrânea, que foi, na verdade, um pouco da experiência que eu tive de frequentar shows, de divulgar shows. Aí eu terminei aproveitando aquele material que chegava em minhas mãos e fiz um livro, né? Esse livro está esgotado, já foi lançado já há algum tempo. E em 2014 eu lancei esse livro numa versão de áudio. É um audiolivro. Quer dizer, na verdade é como se fosse o livro falado. Sim. Né? Algumas pessoas gravaram os capítulos do livro, foi lançado em 2014 e esse assim ainda está nas lojas, a gente ainda pode encontrar essa versão. Mas o livro impresso, ele está esgotado. Mas foi uma experiência muito boa, porque eu, para além de falar das bandas de rock, eu creio que eu consegui falar um pouco da cidade de Salvador. Sim. Né? Porque quando você fala das bandas, dos shows, das casas, você termina falando da cena. Né? Então não é a banda pela banda. Então eu abordei muito a questão do movimento punk que acontecia em Salvador dos anos 80 para cá, as chamadas bandas de rock que faziam sucesso nos grandes espaços, né? Que na época dos anos 90, até os anos 90, nós tínhamos uma cena forte de rock. Sim. Né? Então, a partir daí, eu fiz um levantamento, né? Um documento mesmo, contando a história um pouco do início, né, do rock na Bahia, chegando até o final dos anos 90. E foi um registro que para mim foi interessante, porque a gente não tinha registro dessa cena em Salvador. Né? As pessoas sequer conhecem que nós já tivemos, no início dos anos 80, mais de 50 bandas circulando. Né? É mesmo. Agora, eram bandas precárias. Né? Sim. Não eram bandas que faziam show para 2.000, 3.000 pessoas, mas eram bandas que faziam show para 200, 300 pessoas, mas faziam sempre. Mas faziam sempre. E aí você faz essa pesquisa e você constatou mais ou menos essa quantidade. Nos anos, mais ou menos... Não, até os anos 90. Porque dos anos 90 para cá, aí já houve uma espécie de dispersão. Sim. Né? A gente teve muito o apelo, né, de outras bandas, de outros ritmos. E o rock terminou perdendo um pouco mais de espaço, que é um pouco natural. O cenário da música é muito cíclico, né? Tá sempre, né? Você sai do Brasil, da Bahia, volta em 10 anos, você vê Já muita coisa tudo. diferente e tal. Mas eu acho que é típico também na nossa terra também, essa coisa de estar inquietada com as coisas que acontecem. Exatamente. E trazendo novidades, né? Porque exato, a Bahia é isso, produz novidades. E E aí você faz o fanzine, você é esse cara também do rock, né? Na verdade, o cara que traz também o resgate, faz também esse rebuliço, né? De trazer essas bandas, dar visibilidade, né? Essas bandas através do livro, que você acabou de falar pra gente. E dentro desse contexto todo, sem sua visão, né, Edmilton? Ou você perde a visão em que período? Foi no período. Eu perdi a visão há aproximadamente 22 anos. E embora eu já tivesse, vamos dizer assim, na militância do movimento cultural, eu terminei reduzindo um pouco isso. Sim. Né? Mas a partir do momento que eu reduzi essa frequência, né, porque ficava muito mais difícil também você frequentar os espaços da cidade, eu aproveitei para me dedicar à pesquisa. Né? E foi aí que eu comecei a fazer pesquisas na área da cultura, a fazer o livro. E em seguida eu tive um período em que a minha visão começou a baixar. Né? Então aí até então eu não tinha cursado uma faculdade, por esses motivos também, porque à época você, sem a visão, você tinha muito menos acesso a um curso superior. Né? E aí, nesse meio tempo, eu
olha o trocadilho. Nesse meio tempo me sobrou tempo para estudar. Né? Porque aí eu tive que reduzir algumas outras atividades e partir para fazer uma faculdade, como se diz. Né? Mas assim, na verdade, antes de fazer jornalismo, eu fiz o bacharelado interdisciplinar em humanidades, que foi que é uma graduação ofertada pela UFBA, é uma graduação de 3 anos e que serviu também como uma porta de entrada para a faculdade. Eu fiz o BI de humanidades, como é conhecido, isso em 2010, e em 2013 eu fiz uma seleção interna na UFBA para o curso de jornalismo. Né? E aí sim, quer dizer, eu terminei fazendo o curso que eu desejava desde sempre, que foi cursar jornalismo, que terminou sendo uma experiência importante também para a gente conseguir fazer uma espécie de, como eu falei antes, colar um pouco da teoria que a gente aprende na faculdade com a vivência do dia a dia. Sim. E aí você, a partir daí também é que você cria o guia, né? Eu fechei o curso com um trabalho que resultou num guia, que na verdade é uma espécie de manual que orienta jornalistas sobre como abordar a deficiência na imprensa. Né? Isso em função de eu perceber que a gente tem uma dificuldade muito grande de transpor esses muros, sabe, Dina? Por exemplo, não só a imprensa, como a sociedade como um todo, quase sempre vê as pessoas com deficiência de um lado. Né? Ou seja, eu tenho aqui é como se eu tivesse aqui a Avenida 7 como a sociedade como um todo e algumas transversais, becos e vielas com dessas minorias. Né? Então isso me inquietava muito. Então, por exemplo, as pessoas com deficiência, elas ainda não são abordadas convenientemente ou às vezes não são abordadas na imprensa. Então, a partir dessa necessidade, eu passei a pesquisar um pouco sobre as terminologias que a imprensa utilizava e ainda utiliza, e muitas delas ainda com um certo atraso, né, sem uma atualização. Então, por exemplo, hoje a gente usa o termo pessoa com deficiência para você definir as pessoas que têm alguma limitação. Né? Antigamente se usava portador de necessidades especiais, portador de deficiência, excepcional, etc. Então no livro eu falo um pouco sobre isso. Né? É um trabalho que serviu de trabalho de conclusão de curso. E agora estou na batalha para editar esse livro e fazer com que esse livro chegue às redações, aos colegas de imprensa, exatamente para fazer com que as pessoas abordem, né, representem a pessoa com deficiência de uma maneira digna, que eu acho que é importante. E também de uma maneira tranquila, né? Sem claro. Preconceito e vendo que as pessoas com deficiência são gente como a gente. Como a gente. Exatamente o que é que acontece. Muito da minha pesquisa, na minha pesquisa eu percebi muito que as pessoas, elas não têm uma ação deliberada de representar mal ou de discriminar. Elas não conhecem. Não conhecem. Baseado nesse conhecimento que eu quero que você depois dê uma dica aqui pra gente no nosso programa, que é importante, né? Você é a primeira pessoa que vem aqui no Conversa de Preta, homem com deficiência. Então a gente precisa conversar sobre isso. Claro. Nada melhor do que no Conversa de Preta, né? Exatamente. É a hora e o lugar ideal pra gente conversar. Discutir. E aí a gente vai parar mais um pouquinho e aí a gente volta para você concluir aqui que você está nessa conversa nossa. Ok.